Vocês viram, quando veio esse negócio da escola de Frankfurt, a base da escola de Frankfurt é o que eles chamam de dialética negativa. Dialética negativa é assim, a negação de tudo. É a crítica radical de tudo quanto existe. Então, você nunca vai entender a escola de Frankfurt se você acha que ela está criticando um mal, porque ela é a favor do bem oposto. Nunca é assim. Por exemplo, a escola de Frankfurt criticava a manipulação das massas pela propaganda política, mas ao mesmo tempo ela colaborava com o Instituto Tavistock, que era especialista exatamente nisso. Ou seja, você está criticando o mal em nome do mal. Se você não quer aquele mal, é porque você quer um outro mal maior. Ora, quem era o grande técnico da escola de Frankfurt? O Kurt Lewin, que era um membro da escola de Frankfurt. E o Theodor Adorno colaborou ali. Né? Mas as pessoas, às vezes, elas têm medo de enxergar o mal. Então, onde elas veem uma coisa que parece mal, elas têm que enxergar algum bem por trás. Ou seja, elas entendem as críticas feitas pela escola de Frankfurt como se fossem críticas de um moralista. É um cara que, em nome do bem, está falando mal da sociedade corrupta. Eu digo, mas não é assim. Eles nunca enunciaram uma única finalidade positiva para nada. Eles não falaram nem bem do socialismo, nem isso eles queriam. Eles disseram que foram socialistas. Como socialistas? Vocês estão loucos. Isso aí é a destruição de tudo. Se houver uma sociedade melhor, ela surgirá da própria destruição. A dialética da destruição trará algum dia alguma coisa, algum não sei que salvador. Enquanto isso, nós podemos fazer o mal e devemos fazer o mal porque o mal, o negativo, é o mecanismo essencial da história humana. Então, todos nós temos que trabalhar pelo mal, nunca pelo bem. A filosofia deles era isso apenas. É claro que isso não faz o menor sentido. E é claro que eles mesmos não conseguem praticar isso aí. Porque qualquer coisa que eles digam, pode chegar um outro que atribui um sentido positivo ao que eles estão falando. E é o que essa molecada faz. Lê lá um pedacinho do Adorno, né? O Adorno falando mal da comunicação de massa. Ah, deve ser isso mesmo, tal. Né? Então queremos libertar as pessoas da comunicação, da manipulação das massas. Mas o Adorno não está a fim de liberar ninguém de nada. Pô. Ele está a fim de estragar o máximo que ele possa estragar. Você vê, a escola de Frankfurt não aceitava sequer que os seus membros se inscrevessem em algum partido político e lutassem por uma causa política. Era proibido. A função deles era apenas de ordem intelectual e a função era praticar a dialética negativa. Então, quando, por exemplo, Herbert Marcuse, ou seu discípulo remoto, o Kagad, Fernando Kagad, quer inserir o lumpenproletariado dentro da luta socialista, é por quê? Porque isso vai fazer bem a alguém? Não! É porque o mal é a força fundamental da história e nós temos que aumentá-lo até chegar à destruição de tudo. Se você vê o que o Kagad fez em São Paulo, com a Cracolândia ajudou alguém? Ajudou alguns dos seus membros? Só ajudou os piores deles, é o mais criminoso que podia levar alguma vantagem. Né? Não fazia bem para os habitantes da Cracolândia, nem para quem morava em volta, nem para ninguém, nem para o próprio Kagad, meu Deus do céu, que acabou sendo considerado o pior prefeito da história da cidade e levou a derrota fundamental na eleição presidencial, e logo em seguida veio uma sentença judicial que o prendeu. Ninguém ganhou nada com isso. Então, pega assim toda a filosofia sexual do Wilhelm Reich. O que o Wilhelm Reich ganhou com isso? O Wilhelm Reich ficou louco. Terminou completamente delirante. Isso foi o que ele conseguiu. Oi. É incrível a gente não perceber que o trabalho negativo jamais poderia resultar em algo negativo contra eles próprios. Essa é a primeira coisa. Como que não percebe uma coisa óbvia? Você vê, o Theodor Adorno, quando os estudantes lá, acho que da Califórnia, invadiram a sala de aula dele e destruíram tudo, ele achou ruim. A dialética negativa tinha se voltado contra o fundador da dialética negativa. E ele achou isso estranho e ruim. Claro que achou ruim. E se propôs alguma solução para isso, a solução devia ser pior do que isso. Porque este é o sentido da dialética negativa. Por que vocês acham que os grupos bilionários do mundo sempre deram apoio a essa gente? Precisa ser muito besta para achar que isso vai levar a algum socialismo. Isso acabou com o movimento socialista e transformou
em movimento gaysista, movimento feminista, movimento racialista, só choradeira destrutiva o tempo todo, que não produz resultado socioeconômico nenhum. Eles não conseguem criar o socialismo, eles transformam o capitalismo no inferno. Ótimo, vai ficar cada vez mais infernal. Se vier o socialismo, vai ser mais infernal ainda. Então, é claro, você pensa aí, esse pessoal do grupo Bilderberg, né, lendo lá Theodor Adorno e Herbert Marcuse, mas isso é uma maravilha, isso é que nós queríamos. Por quê? Pode destruir todos os valores, todos os símbolos, pode destruir toda a cultura, as pessoas vão precisar comer de algum modo, né? Então elas vão sair para trabalhar, para nós. Então, quer dizer, o único princípio regulador que permanece é a economia. Isto já é assim na sociedade presente. Né? Quer dizer, a vantagem financeira, a necessidade financeira, é a justificativa universal. Tudo que é feito por motivo financeiro é legítimo. Qualquer outro motivo que você alegue é ideológico, é religioso, é pecado, é tudo pecado, exceto ganhar dinheiro. Então, isso aí é o quê? É a apoteose do capitalismo. Botaram elementos capitalistas até na China, gente. Quer dizer, o que algum grande grupo econômico perdeu com a escola de Frankfurt? Só ganhou. Então, a esquerda mundial hoje trabalha para o capitalismo selvagem. Só que não percebe. Por isso, se você pega aí o Vladimir Safatli explicando as ideias da escola de Frankfurt, ele até que explica direitinho, só que ele não percebe as implicações. Ele ainda não entendeu o que é a dialética negativa. Ele acha que a dialética negativa é a mesma dialética de Karl Marx. Não era. A dialética de Karl Marx é um processo, na verdade ele entendia que a dialética não é um modo de pensar, que a dialética é o próprio mecanismo da história, e o mecanismo da história, segundo Karl Marx, deve levar à destruição do capitalismo e à implantação do paraíso socialista, isso que ele achava. Ele não está a fim de destruir tudo, mas do começo da vida ele criou essa expressão, crítica radical de tudo quanto existe. Ele nunca praticou isso. Então, ele criticava o que? O capitalismo, então, mas Karl Marx sempre preservou os valores positivos do próprio capitalismo. Ele mesmo disse que o capitalismo foi muito bom quando veio, porque ele liberou as forças produtivas, etc, etc. Ao mesmo tempo, na esfera cultural, ele sempre prezou os valores fundamentais, né, da tradição cultural do Ocidente, justamente esses valores que esses caras da Escola de Frankfurt querem destruir. Então, até chamá-los de marxistas, bom, eles eram talvez marxistas no sentido dessa frase, da crítica radical de tudo quanto existe. Mas, se dissesse para o Karl Marx que só a destruição de tudo poderia libertar a humanidade, ele diria, vocês são loucos, nós temos que destruir o que é negativo, ou seja, o capitalismo, os aspectos negativos do capitalismo, não todo o capitalismo. Por isso mesmo que ele dizia que a implantação do socialismo teria que ser um processo gradual e lento. Como implantar o socialismo? Através do imposto de renda progressivo, que foi o que se fez nos Estados Unidos. Se tem um país que seguiu Karl Marx à risca, foi os Estados Unidos. Estão criando lentamente um socialismo através do imposto de renda progressivo. Quantas pessoas sabem que imposto de renda progressivo foi uma ideia de Karl Marx? Quase ninguém sabe. Todos acham que Karl Marx queria fazer uma revolução violenta e implantar o socialismo do dia para a noite. Ele não era idiota, sabia que isso não ia dar. Onde fizeram isso, deu tudo errado. Na União Soviética deu tudo errado, na China também deu tudo errado, e a China teve o quê? Teve que se abrir, em parte, para o capitalismo, sem mudar o regime, é claro. O regime ainda é regime de partido único comunista, mas tiveram que assimilar elementos do capitalismo. Se tivessem perguntado para o Karl Marx, ele teria dito que ia acontecer exatamente isso, porque alguma coisa de economia ele entendia. Você não pode destruir tudo, meu Deus do céu. Isso não é possível. Isso é assim, é uma coisa que você faz, você pode viver para este objetivo, mas você sempre vai estar se apoiando em algo positivo. Por exemplo, você quer publicar um livro, você quer que o livro seja impresso e vendido e lido, não quer? Ou vamos destruir logo o seu livro, você imprime tudo e toca fogo. Ninguém vai fazer isso. Portanto, algum elemento positivo sempre tem que sobrar no fundo, por mais negativo que você se pretenda. Agora, a ideia de que da destruição profunda de tudo nascerá uma libertação, fala, não, isso não faz sentido. Se você perguntar para qualquer membro da Escola de Frankfurt, como é que vai ser essa libertação? Não sei, também não interessa. Para nós só interessa a dialética negativa. Então,
o fato de que os grandes capitalistas apoiem essa coisa mostra que eles têm consciência dos efeitos reais do pensamento frankfurtiano, coisa que os estudantezinhos de esquerda não têm. Por que você acha que está aí, né, Jorge Soros e todos os bilionários apoiando os frankfurtianos? Por causa disso. Porque os frankfurtianos fugiram da Alemanha, todos eles eram judeus, então fugiram da Alemanha com um bom motivo que iam ser mortos lá. Chegaram nos Estados Unidos, receberam os melhores empregos, foram aplaudidos, ganharam dinheiro e disseram: a sociedade americana é igualzinha à sociedade nazista. Digo, não é possível uma coisa dessa. E o sujeito não vê a diferença entre botar ele no campo de concentração e botar ele na Universidade da Califórnia. É? Quer dizer, ele é louco? Não. É dialética negativa, meu filho. Se o negócio é bom, aí mesmo é que eu tenho que esculhambar. Né? E os capitalistas que acham, ficaram ofendidos porque ele estava falando mal da América, falaram: não. Ele está destruindo a cultura da América, os valores da América. O que vai sobrar? Só os valores econômicos. Só a mecânica econômica, que é nós. Então, o poder desta gente aumentou. Nos últimos 30 anos, o poder das grandes fortunas aumentou a um ponto de que hoje elas querem determinar até os pensamentos íntimos das pessoas. Eles têm meios de fazer isso. 50, 60 anos atrás eles não tinham. Hoje tem. Graças em parte aos frankfurtianos. Quer dizer, isso é que está acontecendo diante de nós. Eu não creio que nesse governo haja uma pessoa que entenda isso. Eles estão vendo assim a mesma coisa. Estão achando que isso é a oposição de esquerda. Não existe mais oposição de esquerda. Né? Existe somente, vamos dizer, a mentalidade criminosa, tá certo? Da mídia inteira, que está totalmente corrompida por esse negócio frankfurtiano, tá certo? Que não tem mais medida do que está fazendo. E que, mesmo quando ela se estrepa, ela não aprende com a sua própria derrota, meu Deus do céu. E quem adere a eles também não percebe. Você, no tempo que o Lobão estava do meu lado, eu olhava os vídeos dele, tinha 200 mil views, etc. Agora tem 2 mil, 3 mil. Ele não aprendeu. Né? Quer dizer, ele não aprende nem com a sua própria destruição. Todos eles são assim. Você acha que o Cagada aprendeu alguma coisa? Aprendeu alguma coisa com a derrota política dele? Não. Inventou logo um jeito de ser preso, pô. Claro que no meio esquerdista existem pessoas que não são frankfurtianas, que não foram influenciadas por isso aí, que ainda são ou marxistas ou esquerdistas de velho tipo. Ainda tem uns 2 ou 3. O Zé Dirceu é um deles. O que o Zé Dirceu tem de frankfurtiano? Nada, ele é um marxista-leninista. O que o Aldo Rebelo tem de frankfurtiano? Nada, ele é um marxista-leninista. O que o Ciro Gomes tem de frankfurtiano? Nada. Ele é um antigo nacionalista de esquerda, tipo herdeiro do Getúlio Vargas. Né? Então ainda existem essas pessoas, mas elas não têm mais repercussão e não terão jamais. Tá certo? O poder delas diminui dia a dia, porque só uma coisa tem poder sobre a juventude universitária brasileira: os grandes capitalistas. Né? Entenderam o que está acontecendo?